tudo bem? Vou abrir aqui as coisas. Eu vou falar já. Konnichiwa! Para falar um pouquinho, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu tenho 22 anos e eu cresci aqui nessa igreja, então é realmente uma honra. O Fabrício me chamou, fiquei desesperada, mas muito feliz. Então, para a gente se conhecer um pouco melhor, eu vou falar um pouco de como foi esse último ano para mim, que é o que mais me resume, né, na vida agora. No começo desse ano, eu fui para a Jocum, eu ingressei na Jocum como missionária. A Jocum é uma organização que junta jovens missionários cristãos para ir para vários países, para vários lugares e pregar o evangelho. E eu entrei em fevereiro na Jocum, em Curitiba. Pode sentar, gente. Eu fui para Curitiba e lá eu fiquei em uma base missionária por 3 meses. E nesses 3 meses eu tive um conhecimento que pessoas incríveis vão ensinar e te fazer ser um cristão melhor e aprender a lidar com a vida missionária. Depois desses 3 meses em Curitiba, Deus me encaminhou para ir para o Japão, glória a Deus, porque era meu sonho para lá. E eu passei 2 meses lá em missão com mais 8 missionários. E só colocar aqui. E nesse tempo lá, Deus falou muito comigo, foi uma experiência incrível. E para falar um pouquinho para vocês de como é ser missionário, eu não fazia ideia. Eu nem sabia direito o que era, como que funcionava. E no meu período teórico tem um programa que a gente faz chamado NICO, que é quando eles pegam vários jovens e põem no meio do mato e soltam. Por 5 dias, sem banho, sem escova de dente. E eu fui nesse período lá morrendo de medo. Chegamos lá à noite, no meio do mato. E quando a gente chegou lá, eles deram uma lona para a gente, falaram, armem uma barraca. Eu e mais 35 mulheres. Juntamos uma corda de uma árvore para outra, tacamos uma lona por cima, é aí que a gente vai ficar por 5 dias. E aí a gente foi perguntar, e o banheiro? O obreiro entrega uma pá e fala, cava. Eu não posso nem falar muito sobre isso que me dá gatilho, mas eu vou contar para vocês. Entre eu e as outras meninas, a gente ficou conhecida uma posição, que a gente chamou posição do Homem-Aranha, que era bem assim, ó, que era para não sujar o pé. Então, assim, foi uma experiência incrível. Se você tem chamado para ser missionário, escuta, vai. Deus vai te capacitar. Então, dito isso, eu quero falar que a palavra que eu trouxe aqui hoje para a gente entender o que o Espírito Santo quer falar com a gente, veio para mim quando o Fabrício me mandou mensagem. E eu fui orar, falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? E aí me veio uma situação na cabeça. Uma coisa que me deixou muito indignada um tempo atrás, quando eu pensei sobre isso. Eu não sei se vocês já perceberam, tem muita gente que quando vem à igreja, senta no banco, escuta a palavra, chora. E aí sai da igreja e você vê essa pessoa no outro dia, sei lá, na balada. E aí eu fui reparar nessas pessoas que ficam anos e anos indo na igreja, anos e anos ouvindo da palavra, aprendendo, escuta, sai, vai embora, não muda nada. Quem convive sabe, alguém assim. E é muito difícil. E aí Deus me mostrou que existe uma frieza espiritual, às vezes, quando a gente está ouvindo a palavra. Isso comigo também, várias vezes já aconteceu. E por isso eu já queria falar, para a gente orar, começar, né, essa palavra. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse período, muito obrigada por esse tempo. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, eu te agradeço pelos jovens que estão aqui, porque o Senhor é fiel e o Senhor trouxe cada um aqui em segurança. E eu sei que o teu Espírito Santo tem preparado o coração deles para receber essa palavra. Então, Deus, eu te peço que o Senhor venha falar com cada um de forma individual e que eles possam entender, Senhor, o que esse texto diz e o que o Senhor quer falar com eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeiramente, eu queria ler
a passagem que fica em Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 26. Se quiser abrir aí, me acompanhar, é melhor. No versículo 1, o autor do livro começa dizendo: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Amém? Acho que vocês já entenderam, né? Como que vai ser hoje. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu fiquei meio preocupada, porque eu falei, nossa, tem um tom de sermão, né? Ficou bem pesadinho. Mas aí Deus me falou uma coisa muito séria. Eu sou um pai que corrige porque amo. Se Deus não te corrigisse é porque aí tinha problema. Quando Ele corrige é porque é o amor de Deus se manifestando através da palavra. E esses dias eu estava no Instagram, que eu mal uso. Mas assim, vou falar, depois do culto regional, que a minha irmã falou sobre tempo no Instagram, eu até pus o limite de tempo lá, 45 minutos. Aí aparece a notificação e eu ignoro. Mas, vamos passar isso? Eu estava lá vendo uns vídeos no Instagram, e tá aparecendo muito o mesmo vídeo para mim no TikTok, no Instagram, que é assim: POV, eu e minha amiga, depois de 8 horas falando mal da pessoa. E aí tá lá, duas personagens conversando, mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? E aí eu vi esse vídeo, falei, nossa, que absurdo. Curti e saí do vídeo. E aí me veio na cabeça, como é estranho que a gente normaliza esse tipo de coisa, né? É praticamente universal as pessoas falarem mal um do outro e depois falar, mas quem sou eu para julgar? O que eu posso falar do outro? Mas fala, né? E aí isso me incomodou bastante e Deus trouxe isso na minha cabeça enquanto eu estava arrumando a passagem. E sobre esse texto que a gente leu, eu vou passar um pouco do contexto. O autor desse livro é Tiago, que era irmão de Jesus, provavelmente. Dizem que é esse Tiago, né? E quando eu fui ler o texto e pesquisar e estudar o livro, eu vi que Tiago escreveu esse livro para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, porque eles ainda eram apegados na lei e não estavam vivendo o cristianismo na prática. E Tiago era uma posição de autoridade na igreja primitiva. A gente vê a grande participação dele no Concílio de Jerusalém, quando ele dá uma palavra decisiva sobre os gentios serem circuncidados ou não. E todo o livro de Tiago é bem curtinho, tem 6 capítulos. Inclusive, chega na tua casa hoje e lê, é a melhor coisa que você vai fazer. É ótimo, é um manual de instrução. O livro de Tiago, ele tem esse tom de exortação mesmo. E o livro inteiro vai falar sobre como você deve viver o evangelho na prática. É desse livro, por exemplo, que tem aquela frase: me mostra sua fé sem obras e eu vou te mostrar minha fé pelas obras. Tem muita discussão sobre isso, mas ainda assim a palavra é uma verdade. Quando eu fui estudar, a gente vai dar uma olhada mais ou menos nesse texto que eu trouxe. No primeiro versículo diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui, primeiramente, despojando-vos, eu fui pesquisar o que era na raiz do hebraico, e significa literalmente se despindo ou abandonando. E esse texto vai dizer literalmente: portanto, tire as vestes de toda maldade e de toda impureza. Isso traz um significado de pecado. Abandone todo o pecado. Acúmulo de maldade também, quando eu fui pesquisar a raiz da palavra acúmulo no hebraico, aparece que era um termo também usado para falar de um cristão que se converte, mas se convertendo, ele traz resquícios da vida do velho homem, assim, resíduos de pecado.
E isso me chamou a atenção. Quantas vezes a gente não vive a vida cristã trazendo resíduo do pecado ou do velho homem? Eu vou no cristianismo até aqui, mas isso aqui eu não largo. Isso acontece praticamente com todo mundo, em algum nível. E aí o texto continua. Tiago está falando, abandona tudo isso, tudo que é pecado, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele está dizendo literalmente, acolhei, recebe a palavra de Deus, o evangelho, que é poderosa para salvar a sua alma. Porque a gente sabe também que na Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Na época, nem todo mundo tinha acesso tão fácil à Bíblia igual a gente tem hoje, nem todo mundo sabia ler. Então, geralmente, eles iam na sinagoga para ouvir o rabino explicar o que estava escrito na Torá. Então, a fé vinha pelo ouvir, mas hoje também pela leitura da palavra. E aqui é literalmente, por que a palavra tem poder para salvar a nossa alma? Porque a palavra gera fé. Se você não conhece a palavra, você não vai ter fé. E a fé é o que leva à salvação. Então, se você não vive de acordo com isso aqui, não vai ter a salvação da alma. E o texto continua. Tiago está exortando eles a viverem de acordo com o evangelho. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele está falando literalmente, realiza o que a palavra manda você realizar. Não seja somente alguém que ouve, que vai no culto e ouve a palavra, sai pela porta, escuta o que aconteceu e esquece o que aconteceu, o que escutou. Ele está falando literalmente, não seja somente um ouvinte, seja alguém que pratica a palavra. Seguindo, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Várias vezes, até na minha vida, principalmente, eu vinha na igreja, eu prestava atenção no culto, eu ficava, nossa, que palavra linda. Aí eu saía daqui pensando, o que eu vou comer? E não lembrava de mais nada que tinha sido dito no culto, não lembrava de mais nada da palavra. E é exatamente isso, a gente acha que é cristão quando a gente é só ouvinte, mas a gente vai ser realmente um cristão ativo, servo de Deus, quando a gente viver em tudo de acordo com essa palavra. E aí o texto continua, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Aqui ele está dando um exemplo, fazendo uma comparação. Como é o homem que ouve a palavra e não pratica, dessa mesma forma é um homem que vai para frente do espelho. Ele se olha, ele observa atentamente a própria cara, o próprio rosto, sai da frente do espelho e esquece como era a cara, o rosto, né? Minha mãe não gosta que eu falo cara. Aí eu estava pensando nisso e eu pensei, nossa, é exatamente assim. Eu, por acaso, sou uma pessoa que passa bastante tempo na frente do espelho, gosto de fazer maquiagem. E aí, quando eu vou, às vezes, olhar minha pele, meu rosto, eu fico, nossa, essa mancha, nossa, isso aqui no meu rosto. Mas quando eu saio da frente do espelho, eu esqueço completamente onde tinha uma mancha, um defeito no meu rosto. E é assim com todo mundo. O espelho, ele tem o poder de fazer você ver o seu próprio rosto. E a palavra, esse exemplo que Tiago está dando é incrível, porque a palavra é da mesma forma. Eu não sei vocês, mas quando eu leio aquele versículo, por exemplo, que Jesus disse, o segundo maior mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu leio isso, imediatamente, eu penso, quem é que eu amo, que eu estou cumprindo o mandamento, e quem eu não amo? Onde que eu estou falhando nesse mandamento? A Bíblia, ela funciona exatamente como um espelho. Ela faz eu olhar para mim mesma. Ela faz eu entender como está meu coração. Ela faz eu entender o que eu estou fazendo de errado e o que eu estou fazendo de certo. E aí, quando eu vi esse exemplo, eu fiquei, nossa, é exatamente assim. Quantas vezes eu fico na palavra, eu presto atenção na Bíblia, mas se eu paro de ter contato com a palavra, se eu paro de ir na igreja, eu esqueço de tudo e eu não percebo o meu próprio pecado, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E se você não tem relacionamento com Deus, você não tem o Espírito Santo. E aí você não sabe que você peca, você se torna ignorante da palavra. E é exatamente dessa forma que funciona a Bíblia. Se você não lê e se você não vai no culto, você não ouve a palavra, você se esquece dela e você cai em pecado sim. E é exatamente isso que Tiago está falando. Primeiramente,
Não saia da frente da palavra. Não saia do contato com a palavra. Em seguida ele fala: mas, contudo, todavia, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, vou parar aqui só para já explicar. Aquele que considera atentamente é exatamente aquela pessoa que observa com atenção. Eu estou parafraseando com sinônimos que vêm da palavra do hebraico. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. O que é a lei perfeita, a lei da liberdade? Antes, quando estava na primeira aliança, na aliança que Deus fez com Moisés, né, com Abraão, que era: toque os mandamentos, a lei, e se você não cumprir isso aqui, você morre. Só que ninguém conseguiu cumprir, ninguém nunca cumpriu além de Jesus. E aí, quando a lei não foi cumprida, o povo não conseguiu não pecar, ela não se tornou mais uma lei que justificava o homem ou que levava o homem à salvação. Ela se tornou uma lei que colocava em evidência o pecado. Ou seja, fulana, não bebe essa água. Se eu vou lá e bebo, a regra que você colocou não serve mais para me justificar, ela só serve para mostrar que eu fiz a coisa errada. E era assim que era a primeira aliança, a lei. E em Romanos capítulo 8, versículo 2, Paulo vai dizer: a lei da vida e do Espírito Santo, deixa eu só ler aqui, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele fala a lei do pecado e da morte porque a lei de Moisés trazia em evidência o pecado, e o salário do pecado é a morte. Então essa lei ficou para trás quando veio Jesus, cumpriu a lei e morreu. E aqui a palavra está falando: considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade. O que é isso? A lei antiga trazia escravidão do pecado. A lei nova, que veio com Jesus, com a graça, ela traz exatamente liberdade. Lei perfeita quer dizer a lei que não precisa de mais nada para ser completa. Jesus morreu uma vez, não precisa mais de sacrifício, já está tudo consumado. E é isso que Tiago está falando. Se atenta no Evangelho, permanece no Evangelho, nessa lei persevera, permanece, não sendo ouvinte negligente, o ouvinte que esquece o que ouviu, mas operoso praticante, significa literalmente que realiza serviço. Você não pode ser cristão só de ouvir e não fazer nada. Cadê os seus frutos como cristão? Cadê o serviço? Cadê o trabalho? Cadê as obras? Mas ninguém é justificado por obras. Realmente. Mas Tiago fala: me mostra a sua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Como que a gente acredita em uma coisa e a gente não põe em prática? Exatamente essa a bronca. E aí vem: mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que esse texto está dizendo? Quem vive na palavra e pratica a palavra vai ser bem-aventurado, feliz, alegre em tudo o que fizer. Isso significa, em qualquer circunstância, você vai ser alegre se você estiver vivendo de acordo com a palavra. Eu sou a maior prova disso, quem me conhece sabe. Por muito tempo, gente, eu tinha uma vida tão triste, eu estava sempre: meu Deus, está tudo tão ruim. E aí eu tinha que ficar lá: Jesus, me ajuda, está difícil. Não fazia nada, né? E aí, quando eu encontrei com Jesus verdadeiramente, parei de fazer tudo que dava na minha cabeça e comecei a fazer o que Jesus me mandou fazer. Em 1 ano, eu fui parar no Paraná, aí depois eu fui parar no Japão, do outro lado do mundo. Aí eu voltei para cá. E até agora eu estou esperando a próxima direção. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas em tudo eu posso te falar que eu estou alegre. Eu estou alegre porque eu estou aqui, porque eu nunca imaginei que eu ia chegar, assim, viva até aqui, né? E com isso, a gente também tem o exemplo de Paulo, né? Paulo estava preso há 2 anos em Roma e ele está mandando carta para as igrejas do outro lado do continente lá, falando: em tudo eu me alegro, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. O cara estava preso. E ele ainda diz: e oro por vocês todos os dias. Quem que está preso e ora por quem está livre?
Paulo era essa pessoa. Eu fico impressionada como ele conseguiu chegar nesse nível de amar o próximo. E aí, o texto vai finalizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que isso significa? Se você acha que você é temente a Deus, que você adora a Deus, mas toda vez que você quer falar alguma coisa, vem, sei lá, vou xingar fulano, você vai lá e xinga. Sei lá, vou brigar com ciclano, vai lá e briga. Vem uma briga, entra no meio, fala o que dá na cabeça. Deixando de refrear a língua, enganando o próprio coração. Você se engana de achar que você está adorando a Deus se você faz isso. A sua religião é vã. Fui pesquisar a raiz do hebraico. A sua adoração é inútil. É literalmente isso que o texto diz. A sua adoração é inútil se você não segura a sua língua. Gente, quando eu era mais nova, mais jovem, que agora, né? Mas quando eu era mais nova, eu ficava estressada, eu gritava com todo mundo na minha casa, minha mãe sabe. Tinha dia. E assim, recentemente, Deus vem trabalhando em mim. Essa semana mesmo, veio uma pessoa abençoada me irritar. E eu estava no WhatsApp já pegando para esculachar a pessoa. E aí o Espírito Santo falou, não diga nada. Aí eu só disse, ok. Então é assim, é o Espírito Santo que trabalha isso na gente. Se eu não amo o meu próximo, eu não estou vivendo a palavra. Porque o segundo maior mandamento é você amar o seu próximo. E amar na prática. Se você não segura o que você fala, você não ama. E aí você não ama a Deus. Então, dito isso, eu queria até perguntar, como na prática, vamos fingir que alguém me perguntou, né? Como na prática eu faço para viver o Evangelho? Primeira coisa, vida de oração. Se você não ora todo dia, tem alguma coisa errada. Se você não ora todo dia, tem alguma coisa errada. Porque o relacionamento você constrói com conversa, com interação. Se você não fala com Jesus, que relacionamento que você tem com Ele? Que você ignora a presença dEle todo dia. Próxima coisa, jejum. Gente, jejum é difícil, né? Eu até indico, o Luciano Subirá fez uma pregação sobre jejum incrível, que assim, eu fiquei até envergonhada quando eu vi. Jejum, mas é difícil, mas eu fico com fome, porque eu tenho pressão baixa. Faz 1 hora, faz 2 horas, vai fazendo, eu te garanto que o Espírito Santo vai te capacitar, porque o jejum serve para matar a carne. Se você não mata a carne, você é dominado por ela. O jejum vai fortalecer o seu espírito. Se você não fortalece o espírito, quem vai ganhar é sempre a carne e você sempre vai cair no mesmo pecado. E é isso que mais acontece na vida do cristão, né? Ficar preso em um pecado de lá de trás. Em seguida, evangelismo. Gente, vocês são jovens. Quem tem que levar a palavra é mais vocês que qualquer outro. A gente, né? Porque eu não estou tão velha. E, gente, você vê uma pessoa na rua, fala. Eu vi fulano ali na rua, veio na minha cabeça. Eu devia falar de Jesus, mas não vou não. Que vergonha. Gente, se você faz isso, você não está vivendo o evangelho. Porque não tem lugar para vergonha no cristianismo. E aí segue. Orando pelos outros. Faça isso todo dia, no mínimo. Ore por uma pessoa, no mínimo, todo dia. E aí eu quero te perguntar, com tudo isso que foi dito, você que está aqui, é um ouvinte negligente que escuta a palavra aqui no culto, sai por aquela porta, vai comer seu lanche e esquece completamente do que aconteceu no culto. Eu digo porque eu já fui muito assim. E às vezes, né? Mas você é um ouvinte negligente? Você escuta a palavra e não muda nada na sua vida? Você continua vivendo de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua carne? Ou você é uma pessoa que realmente pratica o evangelho? O evangelho é um manual de instrução. Se você não pratica ele, você não serve para nada. Desculpa. Não serve para nada. A gente está aqui escolhido por Deus para trazer o reino para a terra. Cada um aqui tem um propósito muito específico, que é muito grande. Deus te deu uma responsabilidade. Se você não vive de acordo com isso, para que serve o seu cristianismo? Né? E aí,
sabendo disso, pensando em tudo isso, eu queria que você conversasse com o Espírito Santo aí no seu lugar agora. Faz uma oração sincera. Espírito Santo, eu fico pensando no lanche o culto inteiro. Espírito Santo, eu não suporto quando o culto vai mais de 1 hora. Espírito Santo, me ajuda a ser melhor, me ajuda a não ser só um ouvinte, uma pessoa que não serve para nada no teu reino. Me ajuda a ser alguém que vai realmente servir o Senhor. Pode orar. Eu vou orar por vocês agora também. Senhor meu Deus, eu te peço que o Senhor venha estar trazendo a tua paz no coração de cada um aqui, livrando de todo mal, de todo pecado, Deus. Eu te peço que todo resíduo do velho homem que continua nessa pessoa saia agora em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso e soberano sobre todas as coisas, e o Senhor é quem cuida de cada um que está aqui. Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo venha convencer os corações do pecado, porque o Senhor é quem convence. O Senhor é quem nos mostra o nosso pecado, a tua palavra que nos mostra no que a gente está errando. Deus, eu te peço que o Senhor venha convencer os corações e que cada pessoa aqui seja realmente um praticante da tua palavra. Que o teu reino, Pai, possa ser confiado na mão de cada um aqui, que eles arquem com as responsabilidades que o Senhor colocou neles. Deus, eu te peço que o Senhor venha estar trazendo, Senhor, uma consciência da necessidade do trabalho deles e do serviço deles para o reino. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo venha habitar no coração de cada um e que o Senhor venha falar com cada um, dizendo o que eles devem fazer em todos os dias para estar contribuindo com o teu reino e para estar te servindo. Eu sei que o Senhor é todo poderoso e o Senhor é quem determina como vão fazer as coisas. O Senhor é quem põe o querer e faz o realizar na gente, Deus. Então eu te peço, toca em cada um aqui e que nenhum deles venha viver em um evangelho negligente. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço por fé. Amém. Amém? Para concluir o que eu estava falando, se você for se lembrar de alguma coisa do que eu falei aqui hoje, eu quero que você se lembre que tudo o que está na palavra é um manual. Tudo o que está dito aqui é algo que você precisa viver no dia a dia. Não adianta você vir ao culto, ouvir, prestar atenção, sair e não viver. Não adianta nada. Mas você está incentivando a gente, então a não vir mais na igreja. Tem uns que pensam assim, né? Pelo amor de Deus, não seja alguém que fica vindo aqui para nada. Faça valer a pena, deixa Deus te usar, vai valer a pena, vai. Então, deixa realmente Jesus usar você. O evangelho é uma prática diária. Na EFEB, que foi a escola bíblica que eu fiz, lá na Jocum, a gente tinha que, todo o trabalho que a gente fazia, que era vários, colocar uma forma de fazer o evangelho na prática. A gente estudava uma passagem, como é que eu faço isso na prática? Tinha que escrever, anotar no trabalho o que ia fazer e fazer. E aí, como que você ama o próximo na prática? Gente, tinha um dia que eu estava sem ideia. Eu coloquei que eu ia deixar alguém passar na minha frente na fila do lanche. Então, qualquer coisa que mostre que você é cristão, as suas ações têm que mostrar que você é cristão. Você tem que ter fruto. Próxima coisa, não negligencie, não leva na brincadeira o evangelho. Em Hebreus fala que quão terrível é cair nas mãos do Senhor para aqueles que negligenciam a salvação. Não negligenciem a salvação, isso é muito sério. Se você escuta e você ignora, você é pior do que quem não escuta. Próxima coisa, se você não ama o teu irmão, segundo o maior mandamento, primeiro, ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, em primeiro lugar. Segundo, ama o teu irmão como a ti mesmo. Como que eu amo meu irmão como a mim mesmo? Eu queria que alguém me mandasse um Pix hoje. Pense em alguém que pode estar precisando de um Pix e manda. Eu queria que alguém fizesse um bolo de chocolate para mim hoje. Faz um bolo e leva para alguém. Pergunta ao Espírito Santo, para quem eu devo levar um bolo? E leva. É simples. Se você não ama o seu irmão, tem um versículo em 1 João 4,20 que diz: aquele que não ama o seu irmão,
Aquele que diz amar a Deus, mas não ama o irmão é mentiroso. Porque como é que você pode amar a Deus que você não... Como é que você pode não amar o seu irmão que você vê e amar a Deus que você não vê? Baguncei aqui, mas é isso aí. Tá ali. Então, assim, se você não ama uma pessoa nesse mundo, não é questão de... Não vem falar disso, pelo amor de Deus. O ex você ama na oração, você ora por ele, você deixa passar, deixa ele lá e você aqui. Mas, para você amar o teu próximo mesmo, você vai amar essa pessoa orando por ela todos os dias na prática. E se você não ama alguém, ai, que a menina chata da igreja. Se você não ama alguém, você está pecando, você não cumpre com nem o primeiro nem o segundo mandamento. Amém? Com isso, eu vou encerrar, porque já me estendi bastante. Paulo aprendeu a viver contente em tudo e qualquer situação. Gente, a palavra, tudo que está na Bíblia é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade. Não tem uma mentira, não tem uma meia verdade, não. É a verdade absoluta. E a palavra diz que se você cumprir com o Evangelho, em tudo que você fizer, você vai ser alegre. Você vai ser feliz, bem-aventurado. Como a gente está vivendo hoje um momento de depressão, de tristeza, de angústia na vida de todo mundo. É uma febre. Não estou falando que não existe, mas existe. Se você começar a viver o Evangelho e praticar o Evangelho, não tem uma depressão que continua. Eu sou a maior prova disso. Que eu já tive, foi bem ruim. Quando eu cheguei a conhecer Jesus verdadeiramente, eu fui imediatamente curada de tudo o que era ruim na minha vida. Então, eu quero encerrar dizendo isso. Seja uma pessoa, seja um jovem responsável. Entenda que a maioria dos discípulos de Jesus eram jovens. Jesus chamou jovens. Vocês têm uma missão muito importante. Às vezes, coisas que você consegue fazer, os mais velhos não conseguem. Gente, eu falei para minha família assim, gente, eu fiquei 5 dias no mato, fiz trilha na lama, sem banho. Todo mundo falou, eu não passaria por isso jamais, eu não consigo. Dormir no chão. Jovem é para isso. A gente não quebra, sabe? A gente é mais firme. Então, seja um jovem que vive o Evangelho na prática. Deixa Deus usar você. Não adianta ficar vindo aqui e não pôr na prática. Entendeu? É isso. Obrigada, viu?